Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu vou falar sobre como a gente pode se conectar com a nossa essência. Eu sempre falo muito sobre isso aqui, né? Que a gente tem que aprender a se conectar com a essência, se desidentificar do ego, que é o nosso falso eu. Mas afinal de contas, o que é a essência? E aí eu procurei, dei uma googada e eu procurei a definição de essência de perfume para a gente fazer uma comparação. A essência de um perfume é o componente central que define a sua fragrância, ou seja, a combinação de óleos essenciais, compostos aromáticos e matérias-primas que dão ao perfume seu cheiro característico. Essa essência é a alma do perfume, aquilo que o torna único e o diferencia de outras fragrâncias. Então, gente, todo mundo tem algo único em si, algo que é imutável, que independe de circunstância social ou de qualquer questão externa. Todo mundo tem uma substância dentro de si, que é algo que pertence à pessoa e que ela leva ao longo das existências. Isso é a essência de alguém, é algo que caracteriza aquela pessoa e que a torna única. E como a gente sabe se a gente está conectado ou não com a nossa verdadeira essência? O que acontece? Até já fiz vídeos aqui no canal falando o que é o ego, né? Os conceitos que eu aprendi com Osho. Eu não uso os conceitos da psicanálise, e sim esses conceitos orientais. O Osho nos ensinava que o ego ele é o nosso falso eu. É como se fosse uma roupa que a gente veste para conseguir viver nesse mundo. Só que muitas vezes a gente se apega a essa roupa e a gente acha que a gente é essa roupa. A roupa é necessária para a gente viver no mundo, mas a gente não é a roupa. Então, quando a gente entende que a gente não é a roupa, a gente aprende a se desidentificar do falso eu, que é o ego. Então, segundo Osho, o ego ele é um mal necessário, ele é uma ferramenta que a gente usa para viver nesse plano, porque para descobrir o verdadeiro, primeiro a gente precisa conhecer a ilusão, né? É assim que as coisas funcionam nesse plano, por oposição, por contraste. Tem gente que fala, Gisela, mas por que a gente já não nasce conectado com a essência? A gente primeiro tem que se identificar com o ego, que é o falso eu, para depois aprender a se desidentificar. Pois é, bem-vindo ao planeta de provas e expiações que a gente aprende por contraste. A gente muscula a nossa consciência graças à existência dos opostos. Então, primeiro a gente se ilude com a matéria, com o ego, a gente acha que a gente é o nosso egão, né? Até que um dia a gente descobre que a gente não é o ego, que ele é uma ferramenta necessária, importante que ele exista. Então a gente forma o nosso ego em média até os 7 anos, a partir do olhar do outro. Então quando você é uma criancinha e você faz uma coisa bonitinha e fala, ai que bebê bonitinho, ai que gracinha, ai que fofinho, ai que sério, ai que bravo, ai que mal educado, ai que isso, ai que aquilo. Esse olhar do outro é que forma o nosso ego. Portanto, o nosso ego ele vem de fora, do olhar do outro, do social. Por isso que o ego não é a essência. O ego é algo aprendido que a gente absorveu daquilo que vem de fora. E por isso que o nosso treino é se apegar ao ego inicialmente, para que depois a gente perceba que não é o ego. Tem uma hora que a ficha cai e a gente fala, opa, tem alguma coisa errada. Eu não sou essa roupa que eu estou vestindo. Essa roupa é importante para eu viver nesse mundo. Ela é necessária, mas ela é uma ferramenta. Eu não sou a roupa, né? E quando a gente aprende a se desapegar do ego, que é o falso eu, a gente aprende que a gente tem uma essência crística, uma essência divina que nos conecta com Deus, com a fonte criadora, e a gente percebe que para acessar essa essência divina, a gente tem que treinar cotidianamente, se desapegar daquilo que é ilusório, daquilo que é falso. A gente entende que a gente tem algo que é essencial, imutável, inabalável, que é o nosso verdadeiro centro. Esse verdadeiro centro, a gente só consegue se conectar com ele de fato quando a gente aprende a se desapegar do falso eu, que é o ego, que vem do social. Então, às vezes tem gente que acha que tem que eliminar o ego completamente, vamos exterminar o ego é um demônio, vamos acabar com ele. Não é sobre isso, gente. O ego é uma ferramenta importante. O Osho dizia, né, que
o ego ele é um mal necessário. A gente precisa do ego para viver nesse plano, a gente precisa da roupa para viver nesse plano. Ela é necessária, mas a gente tem que saber que não é essa roupa, ou seja, a gente tem que usar o ego como uma ferramenta para expressão do ser. Tem uma metáfora que eu sempre uso aqui, é como se você pegasse um táxi, por exemplo. O motorista do táxi seria o ego. Você vai falar para ele para onde você quer ir. Esse motorista não vai dirigir sozinho, né? A bel prazer, tipo, ele vai te levar para onde ele quiser. Não, ele tá ali para te servir, para ir para onde você o direciona. Então, metaforicamente, né, nessa história do carro, é como se você fosse o ser, o motorista do carro é o ego, né? Ele tá te direcionando para o lugar que o ser tá falando para onde ir. Só que o que acontece na maioria das vezes, para a maioria de nós, é que a gente muitas vezes coloca o ego na frente. Então o ego quer tomar o controle de tudo, ele não sabe direito para onde ir, ele só faz besteira. Então o ego ele tem que ser um funcionário do ser. O ego existe para trabalhar para o ser. E é por isso que quando a gente está desconectado da nossa essência crítica, a gente não consegue se desconectar totalmente, mas quando a gente está um tanto desconectado, o que a gente começa a sentir? Necessidade de aprovação dos outros, a gente quer muito ser amado, a gente quer muito alimentar o ego, a vaidade, ou a gente fica muito fechado na gente mesmo, muito egoísta, com medo do outro, ou a gente quer biscoito o tempo todo, quer validação, quer aprovação, a gente se importa muito com o olhar do outro sobre nós, qualquer coisa que os outros falam nos abala, nos influencia. Porque quanto mais a gente se olha com olhares que vêm de fora, quanto mais a gente vai moldando, né, o nosso ego a partir desses olhares externos e a gente vai absorvendo crenças que vêm de fora, mais a gente se distancia de quem a gente realmente é, que é a nossa essência divina, nosso verdadeiro centro, o nosso verdadeiro eu. Muitas vezes, erroneamente, pelo fato de a gente ser imaturo, a gente acha que o ego é o nosso verdadeiro centro, mas ele é o nosso falso centro. E quando a gente está apegado a ele, a gente fica perdido, a gente não sabe que caminho seguir, a gente fica em busca de validação o tempo todo, a gente fica carente, com uma cumbuquinha na mão, implorando por atenção, implorando para ser olhado. Então, esses sinais, né, são importantes para a gente detectar o quanto a gente está distante de quem a gente realmente é. Porque a conexão total com a verdadeira essência, ela só se dá quando a gente se torna espírito puro. E a maioria de nós não é espírito puro. Senão a gente não estaria encarnado num planeta de provas e expiações. Então é claro que a maioria de nós, pelo fato da gente estar aprendendo, né, somos criancinhas no mundo espiritual ainda, a gente está em evolução, pelo fato da gente estar aprendendo, é muito comum que a gente se identifique com o ego, que é o falso eu, que a gente se apegue à matéria, às ilusões, que a gente ache que esse mundo é real, né, a gente se apega a tudo que é transitório, por conta do medo, da necessidade de controle, a gente tem um lado sombra. Então quando a gente quer se conectar verdadeiramente com aquilo que a gente é de verdade, com esse centro imutável, inabalável, com esse silêncio interno, a gente tem que, acima de tudo, buscar o autoconhecimento. Como a gente se autoconhece? Aprendendo a se olhar com os nossos olhos, os nossos próprios olhos, e parando de se olhar com os olhos sociais, ou seja, com os olhos do ego. Como é que a gente faz isso, Gisela? Isso é muito abstrato, é muito louco para mim. Como é que eu faço isso na prática? Primeiro, com terapia, que vai te ajudar a integrar suas próprias sombras. Então, quando você faz uma boa terapia, o terapeuta, ele é especializado, né, em te ajudar nesse acolhimento das sombras. Ele vai viabilizar o seu processo de autoconhecimento com as técnicas que ele tem. Então, fazer terapia é super importante para o processo de autoconhecimento. Além da terapia, o que a gente pode fazer para ampliar a nossa autopercepção? Meditações diárias, porque a meditação, esse silêncio interno, a meditação vai fazer com que você vá se desapegando gradativamente daquilo que vem de fora, ou seja, do ego, da mente, do social, que é tudo a mesma coisa. Você vai se desapegando e aos pouquinhos, muito lentamente, com muito treino diário e constante, você vai aprendendo a se conectar àquilo que é real, ao seu centro interior, que é inabalável, imutável, que é substância, não é circunstância, não é transitório, é o seu verdadeiro eu. Então, todo dia
Você faz esse treino de se conectar com aquilo que você realmente é. Quando você para e silencia, por exemplo, faz uma respiração profunda para vir para o aqui e agora, para o presente, essa é uma forma também de você sair da ansiedade, trazer a sua consciência para o aqui e agora e se desapegar daquilo que vem de fora. Porque a gente se desconecta da nossa essência quando a gente está muito ansioso, quando a gente quer controlar tudo, quando a gente está com medo de tudo. Ai, porque se eu fizer isso vai acontecer tal coisa, porque se eu falar tal coisa o fulano vai me desprezar, porque se eu fizer tal coisa eu vou perder o emprego, porque se eu fizer isso eu vou ficar sem dinheiro, ai, porque se eu não tiver filho agora depois não vou ter. É sempre assim, é uma ansiedade, é uma necessidade de controlar o futuro, né? A gente fica muito apegado ao que pode acontecer com aquele medo do futuro, ou com raivas guardadas, ou com aquela vaidade que precisa ser nutrida e alimentada o tempo todo. Então, quando a gente está nessa vibe, né, do desespero, da ansiedade, do medo, da raiva, da inveja, dos ciúmes, a gente está um tanto desconectado do verdadeiro eu, da nossa essência crística. Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo, não somos seres iluminados por enquanto, um dia seremos, ainda não somos. Então faz parte do processo de expansão da consciência que a gente acabe ficando identificado com o falso eu, identificado com as nossas sombras, a gente sente culpa de ter essas sombras, e aí a gente quer superar a sombra e não consegue, e fica mais ansioso, e se desespera, aí a gente quer a atenção do outro e não tem a atenção do outro, a gente se acha um lixo, e se compara com fulano, com cicrano, se acha inferior, né? Então assim, bem-vindo ao caos de viver num planeta de provas e expiações onde impera a dualidade. Se você está se sentindo assim, bem-vindo ao clube. A maioria das pessoas está nesse nível de consciência, também está meio perdida, meio atrapalhada, tentando se achar. Então, o que eu recomendo para você? Terapia, busca de autoconhecimento constante. Então, saiba diferenciar o que é seu de verdade do que vem de fora. Se você quer tomar uma decisão, antes de tomá-la, pare e observe. Isso é meu mesmo? Isso preenche o meu ser, alimenta a minha alma, ou eu estou fazendo isso para agradar alguém? Para atender uma demanda externa? Para atender uma expectativa do meu pai e da minha mãe? Isso é para mim? O que eu sinto quando eu me imagino realizando tal coisa ou conquistando tal coisa? A realização disso traz uma realização espiritual para minha alma? Eu estou em comunhão com o meu verdadeiro ser quando eu realizo isso ou aquilo ou não? Ou eu estou fazendo isso porque alguém falou que é bom? Meus pais esperam isso de mim, porque a sociedade espera isso de mim. O que eu estou sentindo? Então, busque o autoconhecimento, reflita antes de agir. Comece a treinar, a separar o que é seu do que é do outro. Medite diariamente para você trazer consciência ao momento presente. Faça trabalhos de respiração, respiração profunda, para você aprender a respirar pelo diafragma. E aí você vai aprendendo a trazer consciência para o momento presente, a se desidentificar do falso, dos olhares externos, das expectativas, das cobranças sociais. E quanto mais você se desidentifica daquilo que vem de fora, ou seja, do ego, da mente, do falso eu, mais você vai se conectando gradativamente com o verdadeiro eu, que é o seu centro interior, imutável, inabalável, né? Aquilo que realmente te diferencia dos demais, aquilo que é único em você. Mas é um treino, gente, porque vira e mexe a gente vai se desconectar, vai se apegar ao falso eu, tudo bem, estamos todos aprendendo. Quando você observar que você ficou apegado ao ego, para tudo, faz uma respiração. Claro, se você estiver dirigindo, se estiver numa situação que você não pode parar, obviamente que você não vai parar, né? Então você vai falar, ai, estava dirigindo, a Gisela mandou parar, eu parei. Não, calma, né? Então você vai parar quando você puder parar, silenciar. Se está no seu trabalho, sentiu que você está apegado ao ego, vai no banheiro uns minutinhos, fica lá que você tem privacidade, para você fazer uma conexão, uma respiração profunda, se interiorizar. E aos pouquinhos você vai se voltando para você e vai treinando essa separação. O que é meu? O que é do outro? O que eu aprendi de fora? Como é que eu posso me olhar com os meus próprios olhos? Quais são os meus verdadeiros valores? O que realmente importa para mim? O que realmente nutre a minha alma? Observa, você convive com você 24 horas por dia, olha para dentro, para de olhar para fora, para de fazer o que esperam de você, começa a se observar. O que você está sentindo?
quando você se visualiza fazendo tal coisa? Isso nutre a sua alma ou não? E com esse treino diário e constante, você vai aprendendo a se conectar com a sua verdadeira essência divina. É um treino, gente, não é tão fácil, é um treino diário e constante, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Então é isso, gente. Você gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos. E é isso, até os próximos vídeos e os próximos áudios também que eu tenho colocado aqui aos domingos às 17 horas. Um grande beijo e até lá! Nas leis que são de dentro pra fora, a verdade se revela tão transparente. O que está fora reflete o que há dentro. No espelho do universo tudo se alinha. Na meditação encontro o meu centro. Na calma da alma a cura caminha. Escute o coração, no cabeção. A resposta certa está na intuição.